Oi, turma, tudo bom com vocês? Demorei, mas voltei. Depois de um tempinho aí cuidando de um monte de outras coisas, finalmente reservei um tempo para gravar um vídeo novo aqui para o canal, dessa vez abordando questões éticas. Eu optei por fazer um formato um pouco diferente do que eu fiz no anterior, onde eu tentei esgotar todo o assunto dentro de um mesmo vídeo. Dessa vez eu optei por fragmentar as questões éticas em vários vídeos menores. Então, esse de hoje eu vou falar especificamente sobre os riscos. Eu resolvi começar por aqui porque essa sessão é a campeã de erros de projetos que chegam para a gente lá no Comitê de Ética. Então, o foco serão nos principais erros cometidos pelas pessoas na hora de escrever essas sessões, a indicação do que colocar e de como lidar com essa sessão, dicas aí de redação, de elaboração, de seleção de conteúdo, de como escrever propriamente dito essa sessão aí. A gente pode definir risco como tudo aquilo que pode prejudicar os participantes, a instituição ou grupo social alvo da pesquisa, durante a pesquisa ou em decorrência dela. Então vejam que eu não falei aqui de que risco é aquilo que pode machucar, é aquilo que pode ferir a pessoa, tá? Risco é tudo aquilo que pode prejudicar. Por prejuízo aqui eu vou entender questões sociais, questões emocionais, financeiras, então qualquer tipo de prejuízo que a pesquisa possa trazer, e não só o participante, mas o participante, a instituição ou grupo social ao qual ele pertence. Então, não só eu tenho que pensar aqui que eu não vou causar prejuízo à pessoa que está participando da pesquisa, mas a instituição talvez está abrindo as portas para mim aqui. Então, eu faço um trabalho e esse trabalho, de alguma maneira, depõe contra a imagem daquela instituição que abriu as portas para mim aqui. Então, nesse caso, eu tinha prometido, eu assinei um termo dizendo que eu não revelaria o nome da instituição, e na hora de apresentar o trabalho eu falo o nome da instituição, e isso aí pode trazer uma série de problemas para ele. Outra situação também é o grupo social. Então, às vezes eu posso fazer aqui no meu trabalho e fazer uma representação indevida e acabar trazendo prejuízos para aquele grupo social. Me lembro que recentemente agora teve um caso de um grupo de pesquisadores que publicou sobre médicas que postavam fotos de biquíni nos seus momentos de lazer em rede social, tendiam a ser menos valorizadas profissionalmente. E isso foi um quiprocó, isso aí foi uma confusão danada. Por quê? Porque vários hospitais passaram então a fiscalizar as redes sociais das médicas que trabalhavam com eles, mostrando que essa pesquisa aí, ela trouxe um prejuízo para aquele grupo social, daquelas mulheres que passaram a ter sua vida privada fiscalizada e vigiada no seu ambiente de trabalho. Então, são situações como essas que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado. Outra coisa que eu chamo a atenção é que o risco ele acontece durante toda a pesquisa e não apenas no momento da coleta. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam aí em falar do risco só na hora que está coletando o dado. Não é o suficiente. Isso vai desde o momento que você convida a pessoa para participar da pesquisa até o momento da divulgação dos resultados e a decorrência da pesquisa, como esse exemplo que eu acabei de falar agora das médicas sendo vigiadas pelos hospitais que contratavam aí. Então, agora que a gente já definiu o que é risco, a gente pode falar um pouquinho sobre os principais erros cometidos na hora de escrever os riscos de uma pesquisa. Esta pesquisa não tem riscos. No, God! No, God, please, no! 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 É isso aí, gente. Vocês não podem falar nunca em um projeto de pesquisa que essa pesquisa não tem risco, tá? Por quê? Porque toda pesquisa tem risco. Toda pesquisa ela tem, de alguma maneira, o potencial de trazer algum prejuízo. Lembrem-se, eu não estou falando de risco aqui, apenas risco físico, mas qualquer tipo de situação que seja prejudicial para quem está participando. Então, por isso a gente não pode dizer que a pesquisa não tem risco. Eu não conseguir o número previsto de participantes.
Esse é outro erro muito comum. Falar dos possíveis prejuízos aos quais o pesquisador está sujeito. Gente, eu, enquanto avaliador dos aspectos éticos do seu trabalho, eu não estou preocupado se você vai conseguir realizar a pesquisa ou não, se ela vai ser bem sucedida ou não. O que eu estou preocupado? Com o prejuízo que ela possa trazer para o seu participante. Quem tem que preocupar com a execuibilidade da pesquisa é você, não sou eu, enquanto avaliador dos aspectos éticos da sua pesquisa. Então você não tem nada que vir me dizer que pode ser difícil realizar o procedimento, que a verba pode não ser suficiente ou que você pode não conseguir o número de participantes. Isso aí é problema seu e não problema meu enquanto avaliador dos aspectos éticos do seu trabalho. A hipótese pode estar incorreta. Esse problema é parecido com o anterior, mas ele é um pouco pior. Por quê? Porque aqui, além dele não ser um problema ético, ele sequer é um problema científico. Afinal de contas, o fato da hipótese estar errada não quer dizer que isso aí esteja incorreto do ponto de vista científico. Demonstrar que uma hipótese está incorreta é parte do desenvolvimento científico. Então, esse aqui é um pseudo-problemas. Beleza, então agora que a gente já falou o que a gente não deve colocar, é hora de dizer o que a gente deve colocar, o que a gente deve informar. Toda vez que você for informar o risco de uma pesquisa, você precisa informar 3 coisas. A primeira, quais são os riscos envolvidos. A segunda, como esses riscos serão minimizados. E a terceira, o que fazer caso algum desses riscos se materialize, ou seja, como é que você vai lidar com a decorrência de eventuais problemas. Aqui, gente, não tem resposta fácil. Você vai ter que olhar para o seu delineamento da pesquisa, desde do começo até a publicação dos resultados, e pensar tudo que pode dar de errado nesse meio de caminho. Tá? Então você vai olhar e vai pensar o que pode acontecer. Na hora de eu convidar, eu posso constranger. Na hora de eu fazer minha coleta, eu posso intimidar. Na hora de publicar, eu posso prejudicar a imagem dessas pessoas, desse grupo social. Então são questões aí que a gente tem que prestar atenção na hora de elaborar. Eu optei por dividir essa parte de acordo com diferentes tipos de pesquisa, porque cada procedimento de pesquisa envolve determinados riscos. Alguns são comuns a mais de um tipo de pesquisa, mas outros são específicos de um tipo. Pesquisa documental. Eu vou começar com um tipo de pesquisa que normalmente os pesquisadores mais inexperientes imaginam que não tem risco nenhum envolvido, que são as pesquisas documentais. As pessoas acham que não tem risco porque você não tem contato direto com os participantes, mas veja que, em primeiro lugar, não necessariamente o risco se aplica só aos participantes da pesquisa, ele afeta também a instituição e o grupo social. E em segundo lugar, o fato de eu não estar com contato direto com o participante não quer dizer que ainda assim eu não possa prejudicar esse participante. Então vamos lá, pensa comigo aqui, que tipo de risco pode existir em realizar uma pesquisa documental, em olhar papéis? De cara, a gente já pensa possibilidade de risco de dano físico a esses documentos. Além disso, extravio ou perda. Você tira esse documento do hospital, da escola, de onde foi, você é assaltado. E aí? Já foi, perdeu esses documentos. E agora? Outra coisa, desorganização. Às vezes você não perde, mas você pega lá 8 caixas, 8 arquivos, estão tudo organizado em ordem cronológica, e você devolve aquilo uma pilha de papel bagunçado. Você está prejudicando a instituição. Alguém vai ter que consertar isso aí para você depois. Certo, então a gente já estabeleceu quais são os riscos. Agora é a hora de apresentar o segundo elemento, que é como minimizar esses riscos. No caso desses riscos que eu apresentei anteriormente, o que eu posso fazer? Dar garantias de que eu só vou manipular esses documentos na sala reservada, que eu não vou consumir líquidos e alimentos enquanto eu estiver manipulando aqueles documentos, que eles serão retirados da prateleira um por vez, ou uma pasta por vez, ou um arquivo por vez, o que quer que seja aqui. Então, são formas de garantir para a instituição que está me recebendo e autorizando que eu manipule aqueles documentos
que eu vou tomar cuidados para que esses riscos que eu acabei de mencionar não se concretizem. Reparem que os exemplos que eu dei anteriormente se referiam a danos aos documentos. No entanto, o risco da pesquisa não se limita à coleta de dados. Como a gente já falou, eu posso ter riscos aqui que estão relacionados às decorrências da minha pesquisa e não à realização dela em si. No caso das pesquisas documentais, um risco bastante comum é o risco de identificação dos participantes, seja de maneira direta ou seja de maneira indireta. No caso da identificação direta, é quando eu, enquanto pesquisador, torno possível para que outra pessoa consiga saber qual é a identidade do meu participante, o que pode causar uma série de dificuldades e transtornos na vida dele. Spider-Man's name is Peter Parker. What the... O correto aqui, então, é que eu nunca registre o nome do meu participante em nenhum instrumento de pesquisa. Desde o começo, eu já trabalho com a utilização de algum tipo de código para substituir o nome do meu participante. Ok, então agora você já sabe que você não pode pôr o nome do participante. Como é que você faz, então? O que você coloca para identificar o participante? No caso de pesquisas quantitativas, a gente trabalha com a utilização de códigos alfanuméricos. Então, A1, A2, A3, P1, P2, P3, o que quer que seja a sigla que você vai utilizar aqui. Nas pesquisas qualitativas, como normalmente elas envolvem um caráter mais narrativo, a gente opta por utilizar nomes fictícios. Então, pode chamar aí de Goku, Vegeta, Bulma, Piccolo, Pikachu, Jigglypuff, Squirtle, o nome que você quiser dar, desde que isso fique claro e que não tenha nenhuma possibilidade de identificação de nenhuma pessoa a partir disso. Aí alguém vai já me perguntar: mas professor, eu não posso usar as iniciais do participante? Ao que prontamente eu vou pedir para a diretora Lola explicar para você agora. Não pode! É isso aí, não pode. Não pode! Você não pode usar iniciais para identificar o participante, porque através das iniciais você consegue muitas vezes descobrir quem é a pessoa. Como eu disse, essa identificação ela pode acontecer tanto de maneira direta quanto indireta. Os exemplos que eu falei agora seriam que permitiriam a identificação direta, mas eu tenho também a identificação indireta, que é o quê? É o que acontece quando eu apresento informações excessivas a respeito do meu participante. Isso é mais comum em pesquisas qualitativas, onde eu apresento uma narrativa, eu apresento muitos elementos da história da pessoa. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar claro que eu só vou coletar informações que são pertinentes à discussão da temática da pesquisa. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre unha encravada, eu não preciso falar que a dona Bulma já teve 4 abortos espontâneos. Isso não tem relação nenhuma com o meu problema de unha encravada. Agora, por outro lado, se eu vi aqui na ficha da dona Bulma que ela trabalha como feirante lá no Ver o Peso, isso aí tem relevância para a minha pesquisa. Por quê? O ofício dela, o trabalho dela tem relação com a unha encravada dela aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer que ela é feirante no Ver o Peso? Não, eu vou dizer que ela é feirante. Ou, melhor ainda, se eu puder limitar isso aí ainda mais, eu posso dizer que a dona Bulma trabalha em turnos de 12 horas em pé, sem tempo para descanso. Então eu apresento as características do trabalho dela, tá? Ou, no caso aí, uma informação mais genérica dizendo que ela é feirante, tá? Mas eu não vou dizer que ela é feirante no Ver o Peso, que a barraca dela é a barraca 42, tá? Isso aí eu não posso fazer. Vejam, gente, que na pesquisa sobre unha encravada, os abortos que eu falei aqui eram completamente irrelevantes. Mas se a minha pesquisa fosse sobre depressão, os casos de aborto seriam relevantes. Então, eles apareceriam na vivência dela aqui. O que você tem que prestar atenção? Quais informações são relevantes para o meu problema de pesquisa? E eu só vou apresentar aquelas informações que têm impacto para isso aí. Todas as outras são irrelevantes e, portanto, não devem ser informadas. Questionários. Pesquisas envolvendo a aplicação de questionários é outro tipo de pesquisa que as pessoas minimizam muito o risco. Afinal de contas, o que poderia dar errado de alguém preencher um questionário online?
Pois é, dependendo da temática do questionário, isso aí pode gerar constrangimento, mal-estar, frustração, né? Causar aí, trazer de repente aí sensações, emoções e sentimentos ruins. Em relação ao constrangimento, imagina que se aplique um questionário sobre vida sexual numa turma de adolescentes de 15 anos de idade. Imagina o constrangimento das pessoas olhando umas para as outras para tentar adivinhar o que cada uma está respondendo ali. Pois é, isso per si já é constrangedor. Agora imagina que alguém sinta um constrangimento tão grande que levante a mão e diga que não quer continuar participando da pesquisa. Isso vai trazer um constrangimento ainda maior. Então, em temáticas que são mais sensíveis, a gente precisa ter muito cuidado na forma como vai apresentar esse questionário. Outro efeito adverso que um questionário pode causar é um mal-estar emocional. Então, dependendo da temática da sua pesquisa, dependendo da formulação das perguntas, a pessoa que está respondendo ali pode, às vezes, manifestar uma crise de choro, ela pode ter dificuldade de controlar as emoções pela temática em si que está sendo abordada ali. A frustração é outra coisa que pode ser decorrente de uma pesquisa de questionário. Então, muitas vezes a pesquisa de questionário está relacionada com avaliação de desempenho, de conhecimento. Às vezes a pesquisa nem é avaliativa, mas a pessoa que está respondendo interpreta muito dessa forma. Então, nesse caso, ela pode se sentir muito frustrada, ela pode se sentir diminuída na hora de tentar responder aquilo ali, gerando um fator de ansiedade muito grande. É importante salientar que nem toda pesquisa vai trazer esses riscos acima. Eu, por exemplo, trabalho com pesquisa sobre jogos. Eu não imagino como perguntar para alguém se ela prefere jogar Mario ou GTA pode trazer algum constrangimento, a pessoa ter uma crise de choro na hora que eu fizer uma pergunta dessa. E eu vou ter que fazer o que então? Eu vou ter que pensar a respeito da minha pesquisa, olhar e imaginar o que pode acontecer de ruim. Então, tá, mas vamos dizer que diferente das pesquisas que eu faço, a sua pesquisa tem o risco de incorrer em um desses casos acima. Constrangimento, frustração, mal-estar, etc. O que a gente vai fazer para reduzir isso aí? Primeira coisa, a gente pode evitar fazer uma aplicação coletiva do questionário. Nesse caso, então, eu posso fazer uma aplicação individual, em um espaço reservado pela instituição e adequado para esse fim. Caso você opte por fazer isso, é importante você garantir que a instituição tenha esse espaço dedicado para isso aí. Você pode entregar o questionário para os participantes responderem em casa e te entregarem em outro momento, depositarem em uma urna ou alguma coisa do tipo. Nesse caso, o que você tem que tomar cuidado é só garantir que eles tenham aí como devolver isso, senão você pode ter uma perda muito grande. Mas, como eu falei, riscos para o pesquisador não são o nosso foco aqui, tá? Então é alguma coisa que é benéfica para o participante, ele poder responder em casa e entregar em outro momento. Ótimo, você vai optar por fazer isso aqui, mesmo que o risco para você de ter uma perda maior de participantes aconteça. E por último, outra possibilidade que tem sido cada vez mais comum é a utilização de questionários online. Nesse caso, você vai enviar o convite online, a pessoa vai responder no computador ou no celular e vai te devolver de forma online também. O que você tem que tomar cuidado aqui é de deixar claro, se o tema for um tema sensível, você tem que avisar desde o TCLE, desde as instruções iniciais, avisar para a pessoa que a temática é sensível, que você recomenda que ela responda isso em um ambiente reservado, que ela não esteja na frente de outras pessoas, que ela não faça isso em lugares públicos. Outra coisa que a gente pode fazer para minimizar esses riscos que a gente comentou aqui é salientar que a pessoa tem o direito de não responder. Então, essa é uma forma importante de minimizar esse risco aí, que é antes sequer da pessoa começar a responder, deixe claro para o seu participante que ele pode pular alguma questão ou ele pode pedir para interromper a participação na pesquisa a qualquer momento. E por último, deixar claro que não existe um caráter avaliativo. Então, deixar claro que não tem resposta certa e errada. Deixar claro que essa pessoa não está sendo avaliado em uma perspectiva individual. Um outro risco que aparece nas pesquisas de questionário, ele também é compartilhado com as pesquisas documentais que a gente viu anteriormente, que é a possibilidade de identificação do participante. Então aqui é importante você garantir o anonimato do participante ou o sigilo da identidade.
É interessante chamar a atenção de vocês de que isso aqui são duas coisas diferentes, tá? Qual é a diferença delas aqui? No anonimato, nem o pesquisador conhece a identidade do participante. Ele pode, por exemplo, ter preenchido um formulário online ou depositado o questionário numa urna. Então, nesse caso, nem o pesquisador sabe quem é o participante. No outro caso, a gente tem o sigilo da identidade. Aqui o pesquisador sabe, né? O pesquisador entregou o questionário, a pessoa respondeu, e aí o pesquisador coloca o código aqui e deposita, guarda isso aqui em algum lugar. Nesse caso, o pesquisador sabe quem foi a outra pessoa que participou. Então, eu não estou falando mais de anonimato, eu estou falando de sigilo da identidade. Aqui, o pesquisador sabe quem é o participante, mas ele não vai contar para ninguém. Ele vai utilizar mecanismos que garantam que ninguém possa saber quem é esse participante. Do ponto de vista ético, a gente sempre recomenda trabalhar com anonimato, tá? Então, quanto menos pessoas souberem quem são os participantes, melhor. Além disso, eu evito riscos de coação, de constrangimento de alguma forma aqui. Nem sempre isso vai ser possível. Se não for, aí a gente trabalha com sigilo. Entrevistas. E essa agora? Difícil pensar numa entrevista como um procedimento arriscado, né? Afinal de contas, o que pode dar errado durante uma entrevista? Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, don't cry. É isso aí. Os riscos aqui são bem parecidos com os que a gente já falou no caso do questionário, só que com o agravante de que agora você tem um contato direto do pesquisador com o participante, o que pode gerar aí situações ainda mais complicadas do que no caso do questionário. O primeiro problema das pesquisas baseadas em entrevistas é a quebra de sigilo, que diferente do questionário, que poderia ser anônimo, na entrevista é impossível. Na entrevista você nunca vai ter o anonimato. A maneira de lidar com o risco da quebra de sigilo é o mesmo que a gente já falou para a pesquisa documental e para as pesquisas de questionário. É utilizar códigos para a identificação dos participantes, não colocar informações desnecessárias e assim por diante. No caso do constrangimento e frustração, é parecido com o questionário. Mas, de novo, agora eu tenho o agravante de que o pesquisador está olhando para a pessoa enquanto ela responde. Então, se eu estou fazendo aqui uma pesquisa que envolve avaliação de desempenho de funcionários, por exemplo, e eu faço uma pergunta sobre a atividade daquela pessoa e ela não sabe responder, o simples fato dela dizer que ela não quer responder aquilo ali já é algo que pode gerar constrangimento para ela, porque ela tem que admitir para alguém que ela não sabe. É diferente de ela estar preenchendo um questionário anônimo. Como é que eu minimizo esse efeito? De novo, garantindo para o participante, antes de começar a entrevista, de que ele não é obrigado, que se ele não quiser responder alguma pergunta por qualquer motivo, ele não precisa, e ele não precisa nem justificar por que ele não quer responder aquela ali. Informar que não tem resposta certa nem errada. Outra coisa que é muito importante aqui é você deixar claro para ele que ele não está sendo avaliado individualmente. Vou voltar ao exemplo de desempenho de funcionário numa empresa. Então, é dizer para ele, eu não estou aqui para avaliar você, eu estou aqui para avaliar como a empresa tem capacitado os funcionários. Outra forma de minimizar esse efeito é garantir que a entrevista será realizada em um espaço reservado, que ninguém vai interromper o período da entrevista, que ninguém vai poder ouvir e etc. Outro risco aqui, que também é compartilhado com as pesquisas de questionário, é o abalo emocional. Mas no caso da entrevista, isso tende a ser mais grave ainda, porque a reação pode ser automática e acontecer na frente do pesquisador. Então, dependendo da temática, eu posso evocar aqui questões muito difíceis, das quais seja difícil para o participante fugir. Então, é muito diferente você se deparar com uma pergunta num papel e você optar por não responder aquilo ali, porque aquilo vai te causar mal-estar. É muito diferente de você estar olhando para alguém que acabou de fazer uma pergunta e você dizer para essa pessoa que você não vai responder aquilo. O simples fato de você dizer que não vai responder pode ser suficiente para que você tenha, um abalo emocional, para que você comece a chorar, para que você tenha aí algum tipo de descontrole. A contenção de risco aqui é muito parecida com o que a gente já falou para os casos anteriores, mas no caso do abalo emocional é importante que a gente inclua informações sobre como a gente vai lidar com o participante se esse tipo de manifestação acontecer. Então lembra lá em cima que eu falei que a gente sempre tem que informar 3 coisas: o risco, como é que a gente faz para minimizar e, se for o caso, o que fazer para
enfrentar as consequências desse problema derivado desse risco aqui. Digamos então que o seu participante comece a chorar na hora que você fez uma determinada pergunta lá. Tá? Então a pessoa entra numa crise de choro, não para mais. Né? Nesse caso você vai fazer o quê? Você vai interromper a entrevista, óbvio. Mas digamos que mesmo depois da entrevista interrompida, essa pessoa não para de chorar. Ela continua chorando, ela continua em crise. Isso não sai da minha cabeça. Faz mais de 7 anos, cara. Todos os dias. Eu penso nisso, cara. Eu penso. Se isso acontecer, o que você vai fazer? Você não pode simplesmente encerrar a entrevista. Você não vai, a pessoa está ali com uma crise de choro, você vai chegar e dizer assim, tá, então já que você não vai continuar participando, você pode ir embora porque está na hora do próximo entrevistado chegar. Você não vai fazer isso. Então o que você tem que fazer aqui no seu projeto? Você tem que informar o que você vai fazer, como é que você vai proceder caso você crie algum tipo de abalo emocional no seu participante. O que você pode colocar no seu projeto então que informe alguns cuidados? Você pode indicar que você vai procurar acalmar a pessoa, oferecer um espaço confortável, água e suporte emocional imediato enquanto ela estiver ainda abalada antes de encerrar ou fazer qualquer outra coisa. Você pode dizer que você vai oferecer para encaminhar essa pessoa para o serviço de psicologia da instituição onde você esteja realizando a pesquisa. Você pode perguntar para a pessoa se ela gostaria de ser atendida por um profissional em decorrência desse abalo. Então, nesse caso aí, nem seria algo específico do setor de psicologia naquele momento. Mas você pode, então, colocar essa pessoa em contato com um profissional para lidar com essa ferida que você mexeu aqui. Apesar dessas recomendações e da gente indicar que você coloque isso no seu projeto, é preciso ter alguns cuidados aqui. Primeiro cuidado, nem toda pesquisa tem risco de abalo emocional, tá, gente? Então não é para você sair colocando aí, né, que toda pesquisa, ela pode gerar abalo emocional. Vou voltar para o meu exemplo, tá? Por que perguntar se a pessoa prefere jogar Mario ou GTA pode gerar qualquer abalo emocional aí? Outra coisa, se você oferecer um serviço, você tem que ficar responsável por garantir que a instituição possa prestar aquele serviço. Então, não dá para dar bom dia com o chapéu do outro aqui. Você falou lá em cima que o setor de psicologia vai atender a pessoa se ela tiver um abalo emocional. No seu projeto, você vai ter que incluir uma carta do setor de psicologia dizendo que está responsável por isso. Por último aqui, gente, cuidado com o que vocês estão prometendo. Tá? Às vezes a pessoa coloca lá, se a pesquisa trouxer qualquer tipo de desconforto e o participante sentir necessidade de trabalhar essas questões, ele poderá solicitar atendimento psicológico por tempo indeterminado em plantões de 24 horas por dia. Quem é que vai pagar por isso, gente? Como assim tempo indeterminado? Se essa pessoa ficar 30 anos fazendo terapia, você vai passar 30 anos pagando a terapia dela? Cuidado com o que você está prometendo. Então pode ficar lindo no papel. Você precisa deixar claro no termo de consentimento livre e esclarecido que abalos podem ser esses e como é que vai funcionar esse atendimento por esse abalo que foi gerado aqui. Então não é para sair prometendo tudo de qualquer jeito aqui não, tá certo? Para finalizar as pesquisas de entrevista, uma particularidade delas é a utilização de gravações de áudio ou vídeo e até mesmo fotografias. Então, um risco adicional das pesquisas de entrevista é o uso indevido da imagem e da voz. Para finalizar os riscos envolvidos em pesquisas de entrevista, é importante a gente falar sobre o uso indevido de imagem e som dos participantes. Então, hoje em dia, é cada vez mais comum que nas pesquisas de entrevista a gente grave as entrevistas, seja o áudio ou seja em vídeo. Nesse caso, o que vai ser importante? Primeiro de tudo, informar para o participante que ele será gravado e pedir a autorização expressa dele para isso. Tá? E aí você vai ter que colocar lá no seu termo de consentimento livre esclarecido um campo dizendo que a pessoa será filmada, que ela autoriza isso e tal e tal. Tá? Segunda coisa, informar para a pessoa como isso será utilizado. Então dizer que a imagem só será assistida pelo pesquisador, que os dados em apresentações em congresso e tal não vão utilizar a imagem dele ou dela. Então sempre aqui você vai trabalhar, né, indicando para o participante tudo o que vai acontecer em relação a essa filmagem. Isso inclui, gente, informar para o participante como é que esses dados vão ser salvos. Tá? Então, o nome que vai ser dado para o arquivo, dizer para ele que no nome do arquivo não vai ser possível identificar quem é ele, de indicar para ele aqui onde é que você vai armazenar isso
E aí eu já queria avisar para vocês, tá, gente? Salvar no celular é a pior coisa que você pode fazer, tá? A facilidade com que a gente é assaltado e tem o celular furtado é muito alta. Então, você guardar arquivo de áudio, arquivo de vídeo de participante de pesquisa no celular é um absurdo do ponto de vista ético. O que a gente recomenda hoje? Que os dados sejam armazenados na nuvem, com criptografia, que só o pesquisador tem acesso a essa senha. E outra coisa que a gente recomenda aqui também é guardar esses arquivos pelo menor tempo possível. Então, de praxe, a gente guarda dados de pesquisa por 5 anos. No caso de vídeo e áudio, a gente recomenda que seja feita logo a transcrição e os arquivos sejam eliminados. Pesquisas observacionais. E aí, quais seriam os riscos envolvidos numa pesquisa observacional? Que mal pode fazer eu ficar observando o cotidiano de alguém? Pode ser bem sinistro, dependendo da situação. Quando a gente fala em pesquisa observacional, a gente pode pensar tanto em observações naturalísticas, que são aquelas que a gente faz num contexto mais cotidiano e que não interfere na rotina das pessoas, como fazer uma observação sobre o comportamento das pessoas numa fila de cinema, por exemplo. Tá? E um outro tipo de observação que são as observações controladas. E as observações controladas, que são aquelas que acontecem quando eu peço para alguém executar uma ação, enquanto eu registro em tempo real o que ela está fazendo passo a passo, momento a momento. Como, por exemplo, se eu quiser fazer observação da atuação de enfermeiros no setor de UTI, então eu vou para lá e peço para elas realizarem os procedimentos enquanto eu registro o que elas estão fazendo ali. Eu não vou abordar hoje observação naturalística aqui, porque isso aí envolveria a gente discutir uma série de questões sobre procedimento, de pesquisas sociais, uma resolução diferente. Então, não vou entrar nesse detalhe aqui agora, a gente vai falar só mesmo das observações controladas, dessas observações direcionadas a uma atividade específica, com um foco específico. Em se tratando de observações controladas, os riscos são bastante parecidos com os que a gente já falou anteriormente. Então, risco de quebra de sigilo, já que aqui também é impossível a gente manter o anonimato, então vai ser necessário todos aqueles cuidados que a gente falou lá na entrevista, vai se repetir tudo igualzinho. No caso aqui de constrangimento e frustração, também tende a ser maior do que na pesquisa de questionário e, em alguns casos, até pior do que na entrevista. Quem já fez prova e teve o professor parando do lado da sua carteira na hora da prova, enquanto você está respondendo, sabe o quão constrangedor é ter alguém olhando você fazer alguma coisa, sabendo que essa pessoa está avaliando o que você está fazendo naquela hora ali. Então, para evitar isso, o que a gente pode fazer? Adotar um protocolo menos invasivo. O que seria esse protocolo menos invasivo aqui? De novo, reforçar para a pessoa que não tem juízo de valor, que a avaliação é uma avaliação coletiva, E outra coisa que a gente recomenda é optar por filmagens, ao invés da presença do pesquisador pessoalmente naquele contexto. Aí alguém pode olhar e falar assim, mas não é pior porque vai ficar filmado e tal. Em teoria sim, mas na prática não. A gente consegue ignorar muito mais fácil um objeto inanimado do que a presença de uma outra pessoa. Haja vista a quantidade de atrocidade que as pessoas fazem em reality show, mesmo sabendo que tem câmera filmando elas ali 24 horas por dia. Outro risco da pesquisa observacional é o abalo emocional. Então, assim como uma pergunta pode desencadear algum episódio emocionalmente desgastante, a observação aqui também pode fazer isso. Lembrando que eu não estou falando de observação naturalística, eu estou pedindo para a pessoa fazer algo. Imagine, por exemplo, que eu esteja fazendo uma pesquisa sobre aleitamento materno com mães que têm dificuldade de amamentar. E eu peço para uma mãe fazer o procedimento que ela faz na hora de amamentar. E essa mãe, então, tem uma crise de choro ali na hora porque ela fica constrangida, ela fica abalada por se dar conta de que ela não está conseguindo amamentar. Então veja que nesse caso aí, a minha pesquisa gerou um abalo emocional. Caso o pesquisador identifique alguma manifestação do tipo, o que ele tem que fazer, gente? Interromper a pesquisa na mesma hora. Tá? Então ele vai parar o que está acontecendo, ele vai desligar a câmera, largar a prancheta, tá? Ele vai então de alguma maneira procurar acalmar essa participante, oferecer ali um suporte imediato e oferecer também o encaminhamento para profissionais, e o suporte necessário para ela aqui. Para finalizar as pesquisas observacionais, um outro risco inerente a ela é o risco já mencionado de uso indevido da imagem. Então,
Assim como no caso da entrevista, você vai precisar aqui de uma autorização expressa, de uma explicação de como é que isso vai ser armazenado e todos os cuidados que serão tomados nesse sentido. Pesquisas biomédicas. Agora a gente chega naquelas pesquisas que ninguém tem dúvida de que envolvem risco, porque são pesquisas que adotam procedimentos invasivos, que obviamente podem causar dor, desconforto físico ou até mesmo dano permanente. As pesquisas biomédicas, elas compartilham risco com as outras pesquisas que a gente já falou. Então, não é porque ela é uma pesquisa biomédica que ela está isenta de causar risco de constrangimento, de frustração. Tudo aquilo que valia para as outras continua valendo para cá. Sigilo da identidade, tudo igualzinho. O que acontece é que no caso das pesquisas biomédicas, além disso tudo que a gente já falou, elas têm uma série de riscos próprios, inerentes à própria condição invasiva do ponto de vista físico causado por essas pesquisas. Como eu já disse, cada pesquisador precisa pensar no seu procedimento para poder tentar imaginar quais são os riscos inerentes àquela pesquisa. No caso das pesquisas biomédicas, é ainda mais difícil tentar prever tudo que pode acontecer, porque os procedimentos são muito diferentes, tá? Então, quando eu estou falando aqui de pesquisa biomédica, a gente envolve desde a administração de medicamento até coleta de sangue para avaliar a glicemia, tá? Então, são procedimentos muito diferentes e que cada pesquisador vai ter que olhar, pensar sobre o seu procedimento e imaginar o que é que pode decorrer de risco daquilo ali. Mas, para tentar ajudar a gente a pensar um pouquinho melhor isso, eu organizei os riscos aqui em 4 categorias. O primeiro risco é o risco de dor ou desconforto físico. Alguns procedimentos, inevitavelmente, invariavelmente, vão causar dor, como as pesquisas envolvendo a administração de medicamento intravenoso, coleta de sangue e etc. O que eu tenho que fazer nesse caso? Primeira coisa, tentar adotar procedimento alternativo. Então, digamos que eu queira fazer uma medida hormonal. Esse hormônio pode ser medido a partir da saliva? Pode. Então, para que eu vou furar o braço de alguém para tirar sangue para medir um hormônio que pode ser medido na saliva? Eu vou utilizar, então, o suave para poder fazer essa coleta e não uma agulha. Outra possibilidade aqui é modificar o meu recorte, o meu recrutamento de participantes. Digamos que eu queira fazer uma pesquisa, gente, sobre o efeito do açaí com charque na anemia. Tá? Eu tenho 2 possibilidades aqui de chegar nos meus participantes. Uma é pegar pessoas que comem charque com açaí, coletar o sangue delas para identificar quantas delas têm traço de anemia. A outra possibilidade é eu fazer o quê? É eu procurar pessoas que eu já sei que são anêmicas. Eu vou, então, numa unidade básica de saúde, vou triar os participantes a partir de quem está fazendo tratamento para anemia ali, e aí eu vou, então, conhecer os hábitos alimentares das pessoas que eu já sei que tem anemia. Então, vejam que aqui eu mudei o corte. Ao invés de eu procurar, dentre todas as pessoas que comem açaí com charque, e furar todas elas para achar as que têm anemia, eu já vou pegar para as pessoas que eu já sei que têm anemia e vou investigar quais delas consomem charque com açaí. É uma forma de eu evitar trazer sofrimento físico a um grupo. A outra coisa é você avaliar a necessidade de coletar essa informação que é proveniente de um procedimento invasivo. Digamos, por exemplo, que um dentista queira testar um determinado procedimento e, para isso, ele opte por criar grupos diferenciados onde as pessoas recebem ou não anestesia, porque ele acha que talvez, pode ser que a anestesia interfira no procedimento que ele quer testar aqui. Você não vai fazer isso, gente, porque o foco da pesquisa não é o uso da anestesia, é esse procedimento que ele quer testar. Então ele vai testar primeiro com todo mundo com anestesia. Se a hipótese dele for negativa e ele achar, por algum motivo fundamentado na literatura, que a anestesia pode ter interferido, aí sim ele vai testar de novo, fazendo o contrabalanceamento de grupos. Mas em um primeiro momento, ele não vai submeter as pessoas a um sofrimento desnecessário por causa de uma hipótese secundária que ele incluiu de última hora dentro do procedimento dele aqui. Para finalizar os cuidados com o risco de dor e desconforto, a gente recomenda também que o pesquisador garanta que quem vai realizar o procedimento sejam pessoas com expertise, sejam profissionais já experientes, de modo a garantir aí, o sucesso da intervenção e reduzir também os danos.
Um segundo tipo de risco característico das pesquisas biomédicas é o risco reprodutivo, que pode se manifestar de diferentes formas. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Imaginem, por exemplo, que um laboratório queira testar um medicamento, mas eles já sabem que esse medicamento interfere com um determinado tipo de anticoncepcional. E com isso, então, eles pedem que as participantes interrompam o consumo do anticoncepcional delas. Tá? O que vocês acham que pode acontecer com essas participantes, gente? Pois é, na hora que eu peço para essas mulheres interromperem o uso do anticoncepcional específico, o que o pesquisador precisa fazer? Garantir que elas tenham acesso a outras formas de métodos contraceptivos, evitando que elas tenham uma gravidez indesejada. Se por um lado uma gravidez indesejada é um problema, imagina o risco de esterilização, gente. Tá? Então, determinados procedimentos podem aqui trazer o risco de esterilizar a pessoa, esterilizar o participante. Né? Então, se um procedimento trouxer qualquer risco de esterilização permanente, ele não deve ser realizado, a menos que a alternativa seja a esterilização certa dessa pessoa ou morte. Tá? Então, nesse caso, eu preciso avaliar aqui qual é o malefício da minha pesquisa. É um risco de esterilização. Qual é o malefício dessa pessoa não passar por intervenção nenhuma? É a esterilização certa, é morte certa. Nesse caso, eu estou autorizado a fazer a pesquisa porque o risco é menor do que o de não fazer nada. Fora isso, eu não posso realizar esse tipo de pesquisa, tá, gente? Sendo menos drástico um pouquinho agora, não falando mais de esterilização, mas de queda na fertilidade, né? Mesmo em se tratando de algo aparentemente menos drástico do que a esterilização, né, isso pode trazer transtornos para o participante da pesquisa, que às vezes pode ter que adiar muito tempo aí, né, a idade para poder ter o seu primeiro filho ou para ter um novo filho. E é muito importante que você, enquanto pesquisador, tenha o bom senso de eliminar do seu grupo de participantes pessoas que tenham o potencial de quererem engravidar nos próximos anos. Ainda dentro de questões reprodutivas, é importante a gente abordar aqui a situação das gestantes. Gestantes só devem ser incluídas como participante de pesquisa se a condição de gravidez for essencial para a pesquisa. Ou seja, se você quiser estudar a saúde do embrião, se você quiser estudar fenômenos típicos da gravidez, da lactação, do parto, fora isso, a gente recomenda que você não trabalhe com gestantes. E mesmo em casos onde você tiver que trabalhar com gestantes, você precisa garantir toda uma série de cuidados, como evitar locomoção desnecessária dessas mulheres, garantir conforto e segurança, além do que a gente já tem que garantir normalmente. Outro risco inerente às pesquisas biomédicas é o risco de dano permanente ou morte. Gente, eu acho até desnecessário ficar falando muito aqui sobre por que isso é um problema, né? Então, se uma das consequências da minha pesquisa pode ser a morte do meu participante, eu não deveria estar cogitando realizar essa pesquisa, a menos que a não realização da pesquisa seja morte certa. E mesmo que haja, eu vou ter que fazer o quê? Tomar todos aqueles outros cuidados médicos que a gente já falou. Começando lá em cima, risco de identificação, risco de constrangimento, e aí chegou na parte dos procedimentos, a mesma coisa. Garantir expertise de quem vai fazer o procedimento, respeito ao bem-estar, utilização de protocolos já referendados pela comunidade científica, de modo a minimizar os riscos de morte e todos os outros aspectos éticos que a gente já falou aqui. Ainda sobre as pesquisas biomédicas, quando acontece de uma pesquisa precisar manter arquivado material biológico, sangue, DNA, tecidos, embriões, qualquer tipo de material biológico que precise ficar armazenado durante o período da pesquisa e principalmente se depois da pesquisa terminada isso ainda for continuar retido, é necessário uma autorização especial e nesses casos muitas vezes você vai precisar de autorização da própria CONEP para realizar a sua pesquisa. Então não basta uma autorização simples do CEP interno da sua própria instituição.
Então, para finalizar agora, gente, de tudo isso que a gente falou aqui, de todos os riscos, desde a pesquisa documental, entrevista, até as pesquisas biomédicas, sempre que a gente estiver avaliando risco, a gente vai ter que pesar os riscos e o benefício. De que maneira? De que quanto maior for o risco da pesquisa, maior e mais imediatos precisam ser os benefícios dessa mesma pesquisa. Tá? E é interessante aqui ressaltar que esses benefícios não podem ser só um benefício para a sociedade como um todo. Tá? Eu tenho que ter aqui benefícios que são benefícios para o indivíduo. Até porque muitas vezes o que eu estou chamando aqui de sociedade é uma sociedade que pode estar muito distante dessa realidade do meu participante aqui. Então, eu estou testando um medicamento, eu convido essa pessoa para participar da minha pesquisa, e depois ele vai ser um medicamento vendido com preços exorbitantes. Então essa pessoa nunca vai receber o benefício real por ter sido participante da sua pesquisa. Então é interessante isso aí. Eu não vou falar aqui sobre benefícios agora, porque isso vai ser o tema de um próximo vídeo, né, onde eu vou falar especificamente sobre benefícios, como apresentar isso aí. Mas eu não poderia encerrar minha fala aqui, né, sobre riscos, sem deixar claro aqui que o risco sempre tem que ter, em alguma medida, né, um peso aí, um contrabalanceamento em relação aos benefícios. Bom, gente, então é isso, né, do nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Espero que possa ajudar vocês aí a pensarem um pouco, né, os riscos das pesquisas de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.